Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja em paz. Gostaria de falar com você a respeito de revelação. Ainda hoje, Deus revela as coisas aos seus servos? Para quem Deus revela? Por que Deus revela? Lá em Gálatas 1, versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo escreveu assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele disse que o evangelho que ele pregava, ele não tinha recebido de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Agora a gente pensa assim: quando Paulo se converteu, os outros apóstolos estavam pregando o evangelho, né? Havia já 12 apóstolos pregando a palavra, inclusive o que substituiu, né, Judas Iscariotes, já estava pregando o evangelho. A palavra de Deus escrita estava ali também, né? Poderia facilmente ter acesso à palavra escrita. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo diz que recebeu o evangelho, e eu creio, através de uma revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, nós podemos ver que Deus, ele continua revelando o que ele quer revelar para as pessoas. Mas para quem Deus revela? Para qualquer um? Não. Deus revela as coisas, irmãos, para quem tem interesse em saber. Você precisa querer saber a respeito das coisas para que Deus possa revelar, né? Nós vemos ali em Efésios 3:3 fala da mesma coisa, que o apóstolo Paulo, ele recebeu revelações. Ele recebia, né, instruções a respeito dos mistérios que houve, que haverá. Coisas ocultas, né? Deus revelou ao apóstolo Paulo. Ele continua revelando isso. Desde o princípio, Deus revela as coisas escondidas. No livro de Daniel, o capítulo 2 de Daniel, deixa eu abrir aqui. Daniel, capítulo 2. Daniel 2, versículo 19. Daniel, ele fala assim, ó: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. E ainda, no versículo 22, ele revela o profundo e o escondido, conhece que está em trevas e com ele mora a luz. Então, Daniel falou que Deus é que revela, né, o profundo, o escondido, os mistérios. Deus revela. Mas por que Daniel falou isso? Daniel falou isso porque Nabucodonosor tinha tido um sonho e ele queria a interpretação desse sonho e os sábios não puderam dar. Então Daniel foi, orou, buscou a Deus e Deus deu a revelação, né, a interpretação do sonho de Nabucodonosor para Daniel. Ou seja, Daniel quis saber o que Deus tinha revelado para Nabucodonosor, que Nabucodonosor não tinha compreendido, certo? Através de um sonho. E ainda Daniel 2, versículo 28, fala assim, ó: há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos o que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse segredo. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei,
e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Ou seja, Nabucodonosor, ele quis saber. Olha só, estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser, e a mim me foi revelado esse segredo. Ou seja, Nabucodonosor quis saber o que vai ser depois disso. Como vai ser o fim dos tempos? E depois ele quis saber a revelação, ele teve um sonho, né, de uma estátua, tudo mais, está ali em Daniel, você pode ler depois. E ele não entendeu o que aconteceria, então ele pediu para que os sábios interpretassem o seu sonho. E Daniel, orando, buscando de Deus, Deus revelou aquele mistério para Daniel. Ou seja, para quem Deus revela os mistérios? Para quem Deus dá uma revelação de futuro, ou uma revelação até mesmo de segredos da palavra, mistérios da palavra, uma dificuldade de se entender uma palavra? Deus revela para aqueles que querem saber. Se você é uma pessoa que se conforma, não, né, o pastor disse, e tá, aquele outro disse também, tá bom, não me interessa saber por mim mesmo, Deus vai respeitar. Mas se você quer saber por você mesmo a verdade da palavra de Deus, buscar essa verdade em oração, em jejum, né, assim como Daniel fez, Deus vai revelar também para você os mistérios, as coisas que vão acontecer. Por que eu estou falando isso para você? Porque é a primeira vez que eu vou falar a respeito disso. Não é tão simples para mim falar a respeito de futuro. Né? Eu estou como Daniel, não tem mais sabedoria em mim do que em outro ser humano, mas eu busquei saber e Deus, ele mostrou muitas coisas, né? Tanto é que eu escrevi Compreendendo o Apocalipse. Quem tiver interesse, fala aí, né? Tem muitos estudos a respeito do fim dos tempos nesse livro. É só pedir. Então, eu escrevi depois de mais de 10 anos estudando e buscando revelação, buscando saber os mistérios, né, que tem aí e as coisas que vão acontecer. Assim como Deus mostrou para Nabucodonosor, que era um incrédulo, entre aspas, né, um gentil, Deus pode revelar para quem quiser saber. Eu estou querendo dizer o seguinte, em 2023, ou seja, nós estamos em 2026, já há mais de 3 anos, Deus falou para mim uma frase assim, ó, faltam 150 anos para o fim. Eu parei, comecei a pensar, analisar a respeito dos estudos todos que Deus já me deu, e eu sabia que esses 150 anos para o fim não seria o fim de todas as coisas, porque ainda tem muitas coisas para acontecer, inclusive um milênio, que será aqui, ou seja, no mínimo 1000 e sei lá, 200 e não sei quantos anos ainda a gente tem para viver, certo? Então eu sabia que não era o fim de todas as coisas, mas faltam 150 anos para o fim. Eu falei, 150 anos falta para o fim do quê? Faltam 150 anos para o fim do mundo, que é o fim de um novo período. Assim como na época de Noé, o fim do mundo representou o fim de um período daquela criação, e as coisas foram mudadas, tanto nos céus como na terra. Começou ali um novo período, como um novo mundo, e daqui uma média, né, agora não mais 150 anos, haverá um fim de um período, que será depois do governo do Anticristo. Nós estamos no calendário judaico em 5.786, calendário judaico. Ou seja, eu coloquei 5.783, que é a época que eu recebi essa revelação, mais 150 anos que Deus colocou no meu coração, de que haveria esse fim desse período que a gente está vivendo, e deu 5.933. Quer dizer, no final, quase no final de 6.000 anos do ser humano na Terra, né, já haverá uma mudança novamente. Depois dessa mudança, então, Jesus voltará para reinar por 1000 anos.
para o milênio. Sei que não é um assunto simples, nem todos têm interesse, né, em escatologia, mas busque revelação, busque sabedoria da parte de Deus, busque conhecer o que está para terminar, para acontecer, na verdade, né? O que isso nos interessa? Nos interessa por quê? Porque muitos estão apavorados, achando que, né, vai ter a terceira guerra mundial, vai acontecer o fim do mundo, e, sabe, um monte de tragédia, de desgraça, que só vai tirar a tua paz. Então fique em paz. Quero dizer para você isso aí, fique em paz. Se você não é salvo, o fim do mundo pode terminar hoje para você. Mas se você é salvo, né, e você tem esperança da vida eterna, você pode morrer hoje, não ser o fim para você, mas um começo maravilhoso com Jesus. Ou seja, o importante é estar em paz com Cristo. Muitos estão aí falando que a terceira guerra vai surgir, porque isso, porque aquilo, fulano de tal tá falando de paz, ele é o anticristo. Não tem nada a ver com isso. Até onde Deus tem me mostrado e revelado, eu acredito nisso. Não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque eu tenho buscado isso. O anticristo nem nasceu ainda. Então fique em paz. Ele vai governar só daqui mais de 100 anos. Mais de 140 anos, digamos. Então fique em paz, mas não deixe de buscar o Senhor Jesus. Eu posso estar enganado a respeito dessa data? É lógico que eu posso estar enganado a respeito de data. Tanto é que muitos, eu não fiz conta a respeito de datas antes de Deus falar isso para mim. Simplesmente veio à minha mente e do nada, entre aspas, né, veio isso aí, simplesmente porque eu tenho muito interesse em escatologia. Mas tenha paz. Eu quero que você viva em paz, tenha paz. Prepare os teus filhos para o fim. Prepare os teus netos para coisas que acontecerão, sim. Mas prepare também o teu coração para você encontrar com o teu Deus. Seja hoje, seja amanhã, seja daqui 100 anos, não tem importância. Deus me deu juntamente com essa data, né, bem assim no mesmo período, mais 2 datas, que para mim vai servir como sinal. Vai servir de sinal para mim. Eu não vou revelar essas datas para você na íntegra, mas Deus me falou 2 datas. Deus me colocou no coração que eu não vou viver mais que 80 anos. Eu sei até quanto, não vou te dizer, mas eu não vou passar de 80. Minha mãe está com 87 anos. Deus colocou no meu coração que ela vai viver mais de 90. Eu sei 90 e quantos, mas também não vou precisar dizer isso para você. Até porque ela está viva ainda, eu não quero que ela fique sabendo até quando. Graças a Deus isso tem dado paz para mim. Eu tenho passado por lutas, por dificuldades, e eu sei que ela pode ficar em paz, porque eu creio que o Espírito Santo me revelou. Amém? Eu desejo que eu possa ter dado paz para você, sabe? Deus revela o futuro. Para que Ele revela? Para que as pessoas saibam o que está para acontecer e isso traga paz. A escatologia, o Apocalipse não foi escrito para que, é o Apocalipse, um monte de desgraça vai acontecer. Não. A palavra de Deus diz, quando isso estiver acontecendo, tenha paz, porque está próximo à sua redenção, mais exclusivamente para o povo de Israel. Ou seja, as coisas que Deus revela é para trazer paz e não perturbação para você. Desejo que você esteja em paz. Quero agradecer a Deus por você estar me ouvindo. Compartilha isso. Talvez sirva, né, para o teu filho, para o teu neto. Talvez sirva para a tua geração em diante, para frente. Mas que guarde no teu coração também. Não é o fim. Fique em paz. Em nome de Jesus. Deus, eu quero abençoar essa pessoa que está assistindo. Que ela possa também ter paz, compartilhar o vídeo, ser com outras pessoas. Que ela possa dormir em paz, Pai. Ciente de que muitas coisas ainda acontecerão. O importante é estar com o Senhor. Que a tua palavra mesmo diz, no mundo teremos aflições, mas que não possamos ter bom ânimo. Bom ânimo. E o Senhor é aquele que dá paz, que excede a todo entendimento, a cada um que confia no Senhor. Quero abençoar essa pessoa com paz. Peço que o Senhor esteja dando a ela também saúde física, mental e espiritual. No nome do Senhor Jesus.
Meu amigo, compartilha esse vídeo. Obrigada por você estar me acompanhando, assistindo. E um abraço. Curta, comente aí alguma coisa, se você concorda, não concorda, se você acha certo ou não, não sei. Fala qualquer coisa aí. Escreva, o importante é que você esteja junto comigo nesse tempo. Um abraço.